desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós caminhamos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Isso é muito bom, porque isso nos motiva, nos faz perceber que temos razões nas Escrituras para viver um dia de cada vez, sempre com alegria e esperança no Senhor, em meio a tudo que está acontecendo no mundo. Então que Deus continue te abençoando, Deus continue te fortalecendo e que a palavra dele venha trazer alegria e refrigério ao seu coração. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai Santo, obrigado Jesus, obrigado por mais uma vez poder aprender da Tua palavra e saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós sabemos que os dias são maus, são dias difíceis, dias de desafios, mas aquele que tem ao Senhor e que coloca a esperança em Ti, pode viver com alegria, Senhor. E isso é sobrenatural, porque o mundo não consegue compreender como isso é possível. Mas através da Tua palavra nós encontramos essa força, esse refrigério e essa coragem para seguir em frente. Abençoa, Senhor, a todos que estão acompanhando nesse momento. Fortalece, Senhor, as suas famílias para que possam compreender a Tua vontade um dia de cada vez. Nós te agradecemos e oramos por Tua bondade no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu não tenho dúvidas que você já deve ter escutado, alguém já deve ter perguntado a você o que é que de fato significa ser um cristão. O que é ser um cristão? É aquele que vai para a igreja, é aquele que é membro de uma igreja, é aquele que lê a Bíblia todo dia, que faz lá e cumpre os seus rituais religiosos. Esse é o cristão? O que é que a Bíblia fala a esse respeito? O que é que Jesus nos ensina? Porque se você compreende de fato o que é que significa ser um cristão, isso vai facilitar na sua comunicação para aqueles que não conhecem a Jesus, para os seus filhos, para os seus amigos. E ser cristão é algo tão maravilhoso porque nos coloca e nos desafia a renunciar a nós mesmos. Ser cristão significa isso, é colocar a nossa confiança, na verdade tirar a nossa confiança de nós mesmos e colocar em Jesus. E para isso a gente precisa ser humilde, para reconhecer algo nas Escrituras que o próprio Jesus nos alerta a esse respeito. Então ser cristão não é um bicho de 7 cabeças, ser cristão não é maresia, ser cristão não é algo careta, algo obsoleto, algo que vai fazer você parar no tempo. Ser cristão é algo maravilhoso e as pessoas precisam saber disso. Agora, requer uma atitude nossa. E eu quero, juntamente contigo, apresentar nas Escrituras uma passagem bastante conhecida de muitos, mas pouco apreciada nos seus detalhes. Foi quando Jesus ele estava com os discípulos e ele estava mostrando para os discípulos o que iria acontecer com ele. E Jesus ele lançou um desafio para os seus discípulos. E esse desafio permanece até hoje ao longo da história. A palavra do Senhor em Mateus no capítulo 16, versículo 24. A Bíblia nos mostra em Mateus 16, 24, que Jesus disse aos seus discípulos, olha só, se alguém quiser seguir-me, uma outra versão traz, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então notaram que Jesus falou para os discípulos, Jesus disse, quer me seguir? Tem um preço a se pagar. É como eu tenho escutado, eu já ouvi vários pregadores, várias pessoas dizerem que a salvação ela é de graça, mas o discipulado ele custa caro. Seguir a Jesus requer um preço. Então não é porque Jesus morreu na cruz que eu tenho direito de viver de qualquer forma. Eu preciso entender isso aqui que Jesus disse. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e assim siga-me. O que é que isso significa? É um versículo recheado de informações cruciais para aquele que quer entender o significado de ser um cristão. Quando a palavra de Deus diz se alguém, significa todos aqueles que desejam se unir a um grupo de seguidores de Cristo. Então já começa por aí. Você quer seguir a Jesus? A Bíblia diz, se alguém, esse alguém pode ser você. Você precisa entender isso. A Bíblia fala, se alguém quer, o que é que significa isso que Jesus disse para os discípulos? É aquele propósito completo do coração, significa determinação. Eu não posso simplesmente dizer eu quero seguir a Jesus, mas não tomar uma atitude para isso. Então quando a Bíblia mostra se alguém quer, isso é propósito completo do coração. E Jesus continua, ele fala, vi após mim.
quiser me seguir, significa o quê? Que quando eu tomo essa atitude de seguir a Jesus, eu tenho que me colocar abaixo dos seus cuidados, do seu senhorio, reconhecer que eu sou um servo e que estou me sujeitando a Jesus. É aqui que muitos na caminhada desistem, porque não querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. E a gente não pode separar essas coisas. Se eu quero Jesus como meu Salvador, eu preciso me sujeitar a Ele como seu servo, entendendo que Ele é o meu mestre, que é Ele quem manda na minha vida. E aí repare que Jesus, Ele começa a espremer mais, e aí Ele diz, negue-se a si mesmo. Pronto, é aqui que está um dos maiores desafios daqueles que querem seguir a Jesus. Porque esse negar a si mesmo significa abandonar a natureza pecaminosa, a natureza corrupta, as práticas que não agradam ao Senhor, não edifica a vida do outro, e muita gente não quer abrir mão disso. Aí você deve conhecer alguém, você deve talvez fazer parte desse grupo de pessoas que, olha, eu quero seguir a Jesus, mas disso aqui eu não abro mão, não. Aí eu não abro mão disso aqui porque isso aqui me traz prazer, me traz alegria, me traz um conforto, mas é algo pecaminoso. E esse é um dos maiores problemas, porque a humanidade quer seguir a Jesus, mas não quer abrir mão daquilo que te escraviza, daquilo que te faz preso na corrupção. Por isso que quando Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo, essa natureza corrupta estava em xeque. A natureza corrupta daquele que deseja seguir a Deus, seguir a Jesus. Tem que abrir mão dessa natureza. E mais, ele disse, tome a sua cruz. Não significa dizer que você vai levar como um suporte, que você vai ter um peso que não vai trazer uma certa consequência. O peso de se levar a sua cruz significa que você assume as responsabilidades dos seus atos nessa nova caminhada. É isso que a palavra de Deus está dizendo e que você está fazendo de maneira voluntária. Olha, Senhor, eu vou abrir mão de tudo aquilo que me escraviza, me traz prazer, mas eu sei que como consequência isso vai trazer um certo sofrimento, porque o desmame do pecado não é fácil para ninguém. Imagine que você cresce vivendo uma vida pecaminosa e de repente agora você quer servir a Jesus. A Bíblia nos ensina que a gente tem que lançar o nosso fardo sobre Jesus, mas não nos isenta das nossas responsabilidades, das nossas atitudes. Por isso que esse tomar a nossa cruz é crucial para essa caminhada. Aí Jesus encerra o contexto dizendo, então siga-me. O que é que significa isso? Viver como Cristo viveu, fazer o que Cristo faz. As pessoas querem a vida eterna, as pessoas querem curas, querem milagres, querem que Deus venha agir na vida delas, mas elas não estão dispostas a pagar um preço ínfimo diante de tudo que Jesus pagou na cruz para segui-lo. Elas não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão das suas vidas de prazeres mundanos, elas não querem pagar o preço para levar a sua cruz, mas elas querem o céu, elas querem a vida eterna, elas querem a cura. Esse contexto ele é tão impressionante porque Jesus ele tinha acabado de anunciar aos seus discípulos pela primeira vez algo que estava para acontecer com ele. Ele estava ali reunido, queria ter um momento com os seus discípulos, e ele avisou para os discípulos o que iria acontecer com ele. Diante de todo o sofrimento, iria ser injustiçado, iria ser morto numa cruz, mas Jesus deixou claro que iria ressuscitar também. Isso é importante frisar. Só que dentro desse contexto, Pedro ele sugere algo meio duvidoso, por conta da sua emoção. Jesus diz como Messias o que estava para acontecer, e Pedro então, olha a resposta de Pedro. Volte para o versículo 22, ainda em Mateus 16, porque no versículo 22 a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus à parte. Jesus tinha falado com os discípulos, parece até cena de filme. Não, Jesus não está pensando bem, vem cá, Senhor. A Bíblia fala que Pedro leva Jesus à parte e começa a repreendê-lo dizendo, olha o que diz o versículo 22, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Essas palavras, meus queridos, elas expressam uma mentalidade, por incrível que pareça, uma mentalidade carnal. Uma mentalidade que não consegue compreender aquilo que estava diante dos seus olhos como uma revelação clara de Deus,
Mas a mente, por ser uma mente carnal, ela começa a vislumbrar as emoções. Jesus disse que iria acontecer e da forma que iria acontecer, então tinha que acontecer. Só que Pedro, naquele momento, ele não conseguiu perceber com os olhos espirituais o que estava diante dele, que era uma profecia que precisava ser cumprida para que o próprio Pedro também tivesse a salvação. Mas então o que é que Pedro diz? Não, Senhor, nunca, isso não vai acontecer, jamais vai acontecer, não pode acontecer. Essas palavras aqui mostram essa mentalidade carnal que estava na cabeça de Pedro, e o caminho do mundo não é diferente. O caminho do mundo ensina justamente isso, a satisfação pessoal, a preservação do eu. O mundo diz, olha, você não pode sofrer, pare de sofrer, e ainda com cunho cristão, diz que Jesus não te fez para o sofrimento. O próprio Cristo disse diversas vezes que no mundo nós teríamos aflições. A própria palavra de Deus não nos livra de sofrimentos, aqueles que querem seguir a Jesus. É por isso que ser cristão é muito mais além do que proferir, eu amo a Jesus, eu tenho Jesus como meu Salvador. Ser cristão é viver uma vida que agrade a Deus, é viver uma vida de renúncia do próprio eu e de toda satisfação pessoal, para viver como Deus manda. Não são todos que querem isso. Eu não quero abrir mão disso, eu preciso preservar o meu eu. Mas a doutrina de Cristo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Ser cristão é um ato, não apenas palavras ao vento. E Cristo, aqui nesse contexto, ele acaba discernindo esse conselho do próprio Pedro como uma tentação do diabo. Não, você é o Filho de Deus, você faz milagres, você curou tanta gente, como é que vai morrer numa cruz? Vai se deixar injustiçar? Você que nunca fez nada de errado, não pode fazer isso. Repare que Pedro estava tentando preservar o eu de Jesus, mas o próprio Cristo já tinha dito que ele veio para fazer a vontade de quem? A vontade do Pai. A renúncia do eu, a renúncia do ego, é algo que martela e as pessoas não conseguem compreender porque elas amam demais a si mesmo, elas valorizam demais a si mesmo, elas não estão dispostas a renunciar o que têm por amor de Jesus, porque se amam demais. E ser cristão não é isso. Ser cristão é renúncia, é abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos desejos, por amor a Jesus, em troca de algo que está reservado por toda a eternidade. Ser cristão é muito mais além daquilo que as pessoas acham que é apenas proferir uma palavra, colocar a Bíblia debaixo do braço, não é isso. E o próprio Cristo viu essa interpelação de Pedro como uma tentação do diabo. Olhe o versículo 23. Jesus se virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olhe que repreensão Jesus estava dando ali naquele momento. Eu até entendo isso, essa preservação do eu e tudo, mas acima do meu eu está fazer a vontade do meu Pai. Não são palavras assim filosóficas que mexem com as emoções que irão me tirar do propósito de fazer a vontade do meu Pai. Então se afaste, Satanás, eu não vou cair nessa tentação. E é assim que o mundo age. É assim que o mundo tem feito para com aqueles que têm se esforçado para viver uma vida no cristianismo puro e simples, como revela a palavra de Deus. Porque as pessoas estão dizendo: você é crente? Não faça isso. Que é isso? Aliás, até seja crente, mas não abra mão dos seus prazeres. Tome lá a sua cachaçinha, curta lá os seus shows, a sua vida e tudo, porque Deus não vai se importar com isso. Entenda que o santo e o profano, Deus não leva tão em conta assim, e você já deve ter escutado muito isso. A mistura do santo com o profano. Olha, Deus é santo, Deus é tremendamente santo. E Jesus, ele via isso como uma tentação. Então, o que é que de fato significa ser um cristão? É alguém que é membro de uma igreja? Não. É alguém que renunciou o seu eu e recebeu a Cristo como seu Senhor. A palavra nos diz em Colossenses, no capítulo 2,
Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, a palavra do Senhor nos orienta dizendo o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Repare que a ação do verbo indica que eu preciso fazer isso todos os dias. Eu tenho que continuar a viver nele. Eu recebo Jesus como meu Salvador e eu vou viver de qualquer forma? Não posso. Não dá para caminhar junto dessa forma. Se eu renunciei o meu ego, a minha satisfação pessoal, se eu confiei a minha vida àquele que garante nas Escrituras cuidar plenamente dela, eu preciso viver nele, e esse viver nele é viver como ele viveu. Notem que o Evangelho ele é simples, agora a prática requer esforço, requer treinamento dia após dia. A prática diária é o que nos torna cristãos e nos faz valer a nossa declaração que um dia proferimos com tanta alegria: olha, eu sou de Cristo, agora minha vida é do Senhor, então eu tenho que viver como Ele manda. Ser cristão é isso, é prática atrelado àquilo que a gente fala. O apóstolo Paulo ele se preocupava com isso, com a atitude dos cristãos, principalmente lá em Colossos, os colossenses, e ele disse: se vocês receberam a Jesus Cristo como Senhor, continuem a viver nele. O meu desejo, a minha oração é que você permaneça firme, continue a viver em Cristo, não desista, se fortaleça mais. Eu tenho dito aqui que quando você se fortalece no Senhor, quando a sua família é fortalecida no Senhor, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela estabelece bases sólidas, ela não sucumbe, ela não é levada de um lado para o outro por qualquer doutrina. A igreja de Jesus se fortalece e você, como pedra crucial, como pedra dessa obra maravilhosa espiritual de Deus, você é responsável por viver um dia de cada vez como Cristo manda. Se esforce, vale a pena, não desista. Muita gente tem desistido, infelizmente, mas você, em nome de Jesus, não desista. Viva como a palavra de Deus diz. Você que recebeu a Cristo, continue a viver nele, porque o verdadeiro cristão é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo e aprende dele, como diz as Escrituras, que é manso, que é suave. Você sabe o que é jugo? Porque Jesus diz, ele fala lá em Mateus no capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo. Não é julgo do verbo julgar, mas aquela ferramenta. Jugo é aquela ferramenta. Eu não sei se você conhece, eu como cresci a minha infância, boa parte da minha infância, na verdade a maior parte da minha infância foi no interior. Já até falei aqui de Acajutiba, vou mandar outro beijo aqui para Acajutiba. Toda sexta-feira, dia de sábado era dia de feira. Toda quinta-feira e sexta-feira a gente adorava ver os bois passando, né? Não entendia o que era aquilo, mas passava aquela quantidade absurda de bois. E me chamava a atenção que eles iam de 2 em 2, em filinha, mas de 2 em 2. E eles tinham algo que era colocado no pescoço. Ficava em um boi e depois em outro boi. A mesma ferramenta era colocada em 2 bois. Eu nunca entendi por que aquilo. Aí a gente vai crescendo, começa a perceber algumas coisas e aprende que aquilo ali é para marcar o passo dos bois, para fazer com que todos sigam de forma ordeira. Que um não vá na frente, outro vá atrás, vem aquela debandada. Não, porque eles usam o jugo, então eles vão juntinhos em fila. E eu ficava pensando, como é que eles são inteligentes para seguir enfileiradinhos, tudo organizado? É porque eles tinham jugo. Então um ia ajudando o outro e eles iriam marcando o passo. Quando Jesus Cristo disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e suave, ele estava dizendo o seguinte, olha, você quer ser cristão, você quer me seguir, então você tem que andar como eu ando, eu vou marcando os passos, agora você vai ter que tomar o meu jugo, ou seja, é como se aquele equipamento estivesse no pescoço de Jesus e no seu pescoço, e aí você vai andando, Jesus vai andando e vai te ajudando. Quando você estiver fraco, Jesus vai segurando um pouco, mas você continua caminhando, porque você está no mesmo jugo que Jesus. Ser cristão é isso, é andar como Jesus andou, é andar nos passos de Jesus. E essa ideia de pertencer a Cristo e viver para satisfazer o eu, isso é ilusão. É por isso que eu não aceito
Eu até respeito a posição de pessoas quando dizem assim, ó, ser crente como fulano, olha, o que é que fulano está fazendo? O que fulano faz é uma atitude de um verdadeiro cristão? Então, se ele não está agindo como um cristão, eu não vou nem considerar essa possibilidade. A gente não pode generalizar. A gente precisa entender que aquele que tomou o jugo de Jesus, que aquele que renunciou à sua própria vida por amor de Cristo, anda como Cristo andou. Então, essa conversa de dizer ser crente como fulano, olha, pastor ladrão, crente isso, e isso não é atitude de crente. Jesus Cristo disse, pelos frutos nós conheceríamos as árvores. Então, muito cuidado com generalizar. O crente, o cristão verdadeiro, ele anda como Jesus andou. E a prova disso é que as Escrituras, elas mostram como o cristão verdadeiro deve andar. E vale muito a pena. Então não dá para viver com amor, dizer que ama Jesus, sem negar a si mesmo. Então você precisa entender que você tem que negar a si mesmo. Toda a bondade que você acha que não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma natureza boa, esqueça isso. A Bíblia fala que todos pecaram. A Bíblia fala que a natureza do homem ela é corrupta. Então, se você não consegue compreender isso, achando que a sua bondade pode te levar ao céu, então você não pode viver como um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão reconhece que ele não é bom e que ele precisa de Jesus. Eu não sou bom, eu preciso de Jesus. Jesus é bom, eu não. Eu renuncio à minha bondade, à minha autopiedade, à minha capacidade de achar que eu renuncio tudo isso por amor a Jesus. E quando eu faço isso com os meus lábios, eu preciso também demonstrar com as minhas atitudes. Ser cristão é isso. Então, pare de generalizar, não venha generalizar. A gente está vendo aí as redes sociais, a gente está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, um monte de gente se aproveitando do momento para se revelar como cristão, cristã, mas não estão vivendo como diz as Escrituras. E Jesus Cristo, Ele falou, você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz, precisa me seguir. Notem que não é algo que Jesus está colocando um peso e dizendo, de maneira imposta, você vai fazer. A Bíblia diz, se alguém, você pode ser esse alguém, você que está acompanhando esse ensino, essa pregação. Se alguém, ou seja, todos aqueles que desejam se unir ao grupo de seguidores de Cristo. Se alguém quer, repare que Jesus está lhe dando uma oportunidade. Isso significa propósito completo do coração, determinação. Você quer? A Bíblia diz, e Jesus Cristo disse, vir após mim. Você tem que entender que precisa ser um servo de Cristo. Você tem que se submeter ao seu senhorio. Agora, para que isso aconteça, o próprio Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo, a sua natureza corrupta, a sua natureza pecaminosa, abra mão dela por amor de Jesus. Tome a sua cruz, como disse Jesus, não quer dizer leve ou suporte, mas de maneira voluntária, caminhe com Jesus, levando a sua cruz. E aí sim, Jesus Cristo disse, então siga-me, ou seja, viva como Cristo viveu para a glória de Deus. Ser cristão é isso, não é apenas frequentar uma igreja ou ter proferido dos lábios, ter lançado ao vento, eu sou cristão, entrego minha vida a Jesus e as atitudes mostrarem o contrário. O meu desejo é que todos esses ensinamentos sejam esclarecedores e não somente isso, te fortaleçam ainda mais, que esses ensinamentos te estimulem a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, porque com certeza a recompensa é certa, a vida eterna é garantida para aquele que confia em Jesus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, esse é o meu desejo e a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém.